Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho. E, gente, eu vou ter que ser sincero com vocês. Eu atrasei um pouquinho, mas foi algo assim, o que eu posso dizer pra vocês. É que aconteceu um barracão lá na Grande Conquista, né? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aconteceu um barracão e eu tava acompanhando, então só baixou a temperatura nesse momento que eu tô falando com vocês agora. E aí, por causa desse barracão aí, né, que eu tive que preparar, adiantar o negócio pro próximo vídeo, eu tive que parar para assistir o barracão e tudo. Guipa, eu acho que foi o Guipa, porque eles cortaram a cena, então não dá pra gente saber exatamente o que foi que aconteceu. Mas aí parece que o Guipa pegou uma cadeira, alguma coisa, jogou no chão e tal. Foi a maior confusão que rolou lá dentro ali. E olha que faltam 6 dias para a final, né? O Carelli prometeu praticamente nada com a Grande Conquista. E nos últimos dias ela tá entregando tudo, né? Olha, vou ser sincero para vocês. Tá muito bom os últimos dias da Grande Conquista, né? Mas isso aí eu vou falar no vídeo só sobre a Grande Conquista. E aí hoje, a repercussão aí da separação de Isa e Yuri. E, basicamente, né, gente, o que aquela moça, Kevin, queria, ela conseguiu. Ela queria chamar atenção, queria aparecer, ela queria ganhar seguidores, queria ganhar fama, queria se tornar famosa. Pois é, o pessoal da internet fez o favor que ela queria. Ela saiu ali de pouco mais de 40 mil seguidores e agora ela já tá ali com quase 100 mil. Praticamente sem fazer esforço nenhum. E aí ela foi desmentida pelo Léo Dias, porque ela disse que foi pega de surpresa. E aí o Léo Dias desmentiu ela e disse que não, que ao contrário do que imagina, ela que foi procurá-lo, foi ela que quis vender o material por 30 mil reais. Então, tipo, foi um barracão daqueles. E aí, para piorar mais as coisas, né, o Yuri, o que traiu Isa, basicamente resolveu apenas mandar uma mensagem ali, não quis se pronunciar, não quis falar absolutamente nada sobre isso. Ou seja, o cara é realmente muito, mas muito covarde, especialmente no momento em que a esposa tá grávida, né? Quem imaginaria, né? Uma coisa dessas, né? É como se a gente não tivesse visto isso acontecer em outros casos, né? Mas enfim. E aí, pra gente completar o nosso dia de fofocas, Davi, como não poderia deixar de ser, né? Davi sempre é uma pauta constante, sempre por aqui. Davi hoje apresentou o seu mais novo empreendimento, mais uma casa que ele comprou ali, que segundo ele vai estar para alugar nos próximos dias. E aí eu até começo a fazer essa pergunta para vocês. Será que o Davi está ciente ali que ele vai ter que arcar com os custos do imóvel enquanto o imóvel não está sendo alugado? Será que ele está ciente ali que ele vai ter que pagar IPTU? Será que ele está ciente que ele vai ter que pagar ali todos os impostos necessários ao funcionamento de um imóvel? Porque assim, me parece que esse negócio de aluguel por temporada não está dando muito certo não, né? Eu até acho que é uma boa ele procurar alternativas para ganhar dinheiro, não depender exclusivamente de publis, mas ficar dependendo ali de imóveis e tal, e aluguéis por temporada, que parece que não tá dando muito certo, não. Mas enfim, né, a gente vai comentar isso aí também. E aí teve uma entrevista hoje da Rafa Kalimann, que também tá repercutindo muito, sobre ela não ser aceita como atriz, mesmo ela tendo formação para isso e tal. A gente vai comentar tudo isso aqui com vocês. E claro, né, como não poderia deixar de ser, o Matheus ontem fez uma live. Uma live assim que não tinha absolutamente nada de tão interessante ali para falar, mas ele resolveu dizer que ele não é um encostado na Isabelle, depois do que as pessoas acusaram ele de ser, porque afinal ele não está aparecendo muito e criando conteúdo. E aí, depois disso, pegaram esta informação dele e levaram lá para o Davi. E fizeram uma pergunta para o Davi, porque hoje ele abriu de novo aquela caixa de perguntas, e perguntaram assim, se o Davi mantém contato com as pessoas do BBB. A resposta do Davi surpreendeu muita gente, viu?
especialmente quem esperava que o Davi e o Mateus fossem ser amigos aqui fora. Me parece que não, né? A gente também vai te explicar tudo isso. Mas vamos lá começar logo pelo que vocês estão doidos para saber dessa história aí que está envolvendo a Isa, dessa história aí que está envolvendo aí Yuri, essa história toda, né? Ontem a gente já te contou isso nesse vídeo aí, como foi que tudo aconteceu. E aí o Léo Dias, basicamente, ontem mesmo, ele já tinha vazado o áudio, já tinha vazado o vídeo, os prints de toda essa história aí. E assim, ontem eu já cheguei a mostrar para vocês um trecho ali de toda essa história. Cheguei a mostrar um trechinho apenas, tá? Não deu para mostrar tudo, não deu para falar de tudo. Então, gente, vamos lá dar uma olhadinha nesse vídeo, nesse trecho aí desse áudio. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho aí, tá? Foi o Léo Dias quem divulgou esse trecho, foi o Léo Dias quem divulgou isso aí. Foi o Léo Dias que trouxe isso. E aí depois a gente vai falar aí do pedido de desculpas que o cara fez, né? Vamos lá, vamos ver esse trechinho primeiro. Eu quase não saio desse vídeo, juro. Caralho, que coisa mais linda, meu Deus. Vontade de te matar, garota. Que isso, você é perfeita, sabia? Perfeita pra ser minha pra mim. Eu queria assim, toda hora que eu quisesse transar e gostoso. Eu ia te amar. E você ia me dar gostosinho. Eu juro, a coisa mais linda de ver. Você sentando gostoso. Eu sou tarado em você, pariu. Você tá assim em mim. Ai, que raiva. Que delícia te olhar sentando. Filha da p. Não, minha p. Então, gente, vamos lá entender o contexto desses áudios, tá? Vamos entender toda essa história. Boa parte dessa história que envolve a traição aí de Isa aconteceu num contexto em que ele se encontrou com esta moça chamada Kevin Gomes antes de estar efetivamente namorando com a Isa. Então esse envolvimento dela esse envolvimento dele com ela foi anterior a esse envolvimento dele, namoro dele com a Isa, tá? Isso é anterior. O problema é, as mensagens continuaram sendo trocadas. Não que ele não conheça a moça, tá? Porque ele negou que conhecia a moça. Mas depois ele voltou atrás e disse que ele não viu a moça e que não aconteceu nada entre os dois ali no momento em que ele estava namorando com a Isa. Sim, ele pode de fato não ter tido nada com ela no momento em que ele está namorando com a Isa. Ele pode de fato não ter feito absolutamente nada ou estado com ela, mas o fato dele ter feito e mandado mensagens picantes, áudios picantes, como ela própria divulgou aí, né? E ontem o Léo Dias tinha dito que na transcrição que isso era só o mais leve, porque ainda tinha áudios muito mais pesados, dá a entender que ele vinha mantendo uma certa regularidade nesses papos aí, que ele vinha mantendo uma certa regularidade nessas conversas, que ele vinha mantendo uma certa regularidade nisso tudo. Que então não dá para ele negar agora e dizer que ele não conhecia. Porque no comunicado que ele divulgou à imprensa, ele disse basicamente que não conhecia a moça. O Léo Dias falou hoje que ele passou boa parte do dia de ontem, porque como foi a história que o Léo Dias contou lá nas redes sociais? Qual foi a história que ele contou hoje no Fofocalizando? Foi o seguinte, ele disse sim, que a tal da moça chamada Kevin o procurou e tentou vender o negócio lá, o tal do material. E ela cobrou o preço de 30 mil reais. Só que ela já imaginava que ninguém fosse pagar pelos 30 mil reais que ela estava querendo no curso. No curso não, desculpa, nesse material.
Então ela própria resolveu ali começar a meio que chantagear as pessoas para a divulgação desse material. E aí o que foi que aconteceu, gente? O que foi que aconteceu a partir daí? Léo Dias disse que, de posse desse material, ele decidiu entrar em contato com a assessora de Isa e informar para ela o que estava acontecendo. E aí a assessoria da Isa ia decidir o que eles iam fazer. Então, tá aí, né? Tudo bem. Vamos lá entender depois o que aconteceu. A assessoria de Isa resolveu, então, contar para ela, porque cedo ou tarde, se o Léo Dias não tornasse isto público, a própria Kevlin tornaria isto público. A própria Kevlin traria isso ao conhecimento público. Então não ia adiantar de nada esconderem isso, não ia adiantar de nada deixarem isso distante dela. Ao contrário, ela ia ficar magoada. Então não ia adiantar mesmo. Por isso que essa história foi feita assim dentro de toda essa descrição ali. E o Léo Dias só soltou essa informação depois que a Isa já estava ciente e já tinha preparado todo esse pronunciamento que foi divulgado nas redes sociais ontem, aquele vídeo onde ela anuncia o fim do relacionamento. Só que aí o Léo Dias falou que antes de falar com a assessora da Isa, ele procurou o Yuri, mandou mensagem para o Yuri, mandou várias coisas ali para o Yuri, quis saber se o Yuri poderia falar sobre isso. Só que o Yuri se negou a falar, ignorou, não quis falar, e foi por essa razão que ele procurou a assessoria da Isa, para passar essa informação para ela. Depois disso, gente, o Yuri basicamente entrou em campo, jogou, fez um gol ali, pelo que dizem, foi o primeiro gol da carreira dele, né? Não consigo imaginar um jogador de futebol fazendo um gol profissional depois de tanto tempo jogando, né? Não consigo entender isso, não sou jogador, mas enfim, foi o que disseram. E aí ele soltou esse comunicado hoje pela manhã. Olha aí o comunicado que ele soltou aí, depois que a bomba já tinha soltado ali para cima dele, depois que a bomba já estava rolando. Olha aí o pronunciamento do rapaz, a mensagem que ele mandou ali pro Léo Dias. E sério, gente, assim, não tem como entender como um cara desse ainda manda esse tipo de mensagem. Ela não merecia passar por isso. E ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes. Assumo toda a minha M. Falei muita besteira no momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheço ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Isa. E por fraqueza minha, acabamos falando aquelas merdas. Coisas que eu nem sentia de verdade. Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela. A culpa é toda minha. Mas talvez para inflar o ego de homem idiota falar putaria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. E eu tô de verdade sem chão, me sentindo fraco e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes. Ele se refere aí, em primeiro momento, a Isa e no segundo momento ele se refere a Kevlin, tá? E aí, para quem não entendeu, quando ele menciona que esse é o trabalho dela, tá? Ele basicamente disse que Kevlin é uma garota de programa. E aí a gente foi pesquisar mais a fundo, né, a história que envolve esta moça. A história que sim tem a ver com ela, a história que sim a gente pode falar sobre esta moça. E aí a gente descobriu lá no Jornal Extra o que é que disse, o que é que o Jornal Extra ali descobriu sobre essa moça. Que sim, ela tem sim um passado, ela é uma garota de programa e que ela sim tem esse histórico na vida dela. Olha aí o que o Jornal Extra disse sobre a moça. Pivô da separação de Isa e Yuri, Kevlin Gomes revelou ser garota de programa. Gosto de gente que me dá dinheiro. Baiana de 24 anos trocou mensagens picantes com jogador de futebol.
Pivô de separação de Isa e Yuri, a baiana Kevlin Gomes revelou também ser garota de programa. A baiana de 24 anos falou da experiência atendendo clientes durante uma entrevista ao podcast Dedecast, em dezembro de 2021. O mais novinho que eu atendi tinha 17 anos. Eu gosto de cabeça branca, de gente mais velha que me dá dinheiro, afirmou ela ao contar sobre a experiência que teve com os clientes. Ao falar sobre a traição, Yuri Lima se referiu a Kevlin como garota de programa. Nunca vi essa menina, nem tive vontade disso. Realmente, nesse momento de fraqueza, de homem de merda, falei putaria com uma garota de programa e achei que morreria ali, disse ele em entrevista a Léo Dias. Kevlin possui perfis ativos em 2 plataformas de conteúdo adulto. No OnlyFans, ela chega a cobrar $26 mensais para quem quiser ter acesso ao seu conteúdo, o equivalente a R$ 141 na cotação atual. O preço é bem acima dos cobrados por famosos no mesmo site. Já na plataforma Privacy, a assinante tem que pagar R$ 29,90 para ver os conteúdos de nudez e sexo de Kevlin. Logo após fazer um vídeo anunciando que foi traída pelo pai da filha que espera, não demorou para vir à tona o nome de Kevlin. É com ela que o jogador Yuri Lima traía a cantora nos últimos meses, com direito a chamadas de vídeo, troca de nudes e conteúdo sexual. Tá? Tá aí para vocês verem. E um detalhe importante sobre a moça aí, né? Ontem, depois que toda essa história veio à tona, ela ainda teve coragem de abrir uma live no Instagram para mostrar que ela estava atendendo um cliente no momento em que tudo estava estourando. E aí hoje de manhã, a moça apareceu e colocou ali, deixa eu pegar aqui, né? Porque afinal a gente trabalha com provas, a gente vai atrás das provas aqui. E ela foi lá nos stories dela e disse assim que ela estava muito, mas muito espantada e muito chocada com a repercussão do caso. Olha aí o que ela escreveu. Ela disse que estava passando para desejar um bom dia, mas para avisar de que apesar de todas as críticas, haters e ameaças, estava bem. Que ela foi pega de surpresa, tanto quanto todo mundo, e que neste momento ela disse que ainda estava tentando colocar a cabeça dela no lugar para aparecer e contar a real versão dos fatos. Ela de fato fez isso, tá, gente? Ela foi lá, ela gravou um vídeo pro programa, acho que foi pro Balanço Geral, tá? E eu não vou abrir espaço para essa moça falar, então, assim, porque é tudo que ela quer, tudo que ela sempre quis, é aparecer, então, assim, não adianta a gente abrir espaço para ela falar o que ela quer, mas o que ela queria era isso, era aparecer, se tornar famosa, o que ela queria era chamar a atenção, e ela conseguiu. Saiu de pouco mais de 40 mil seguidores que ela tinha e chegou agora a quase 100 mil seguidores. Até a última vez que eu vi o perfil da moça, ela estava com quase 100 mil seguidores. Então ela está realmente ali ganhando espaço, ganhando seguidores, ganhando ali visibilidade. E é tudo que ela quer. Mas ela de fato nega que sabia dessas coisas. Só que o Léo Dias disse que foi ele mesmo, que foi ela quem procurou por ele e que foi ela quem levou essa história para ele, né? Isso inclusive virou meme aí ao longo do dia. Vou até pegar e vou mostrar para vocês aqui, porque isso virou meme ao longo do dia, isso virou meme ao longo de toda essa história, isso virou meme ao longo de todos esses momentos. Porque não tem como, né, gente? É basicamente muita hipocrisia, viu? Uma moça aparecer assim, do nada, querer dizer que ela foi pega de surpresa. Não foi pega de surpresa, gente. Não tem como você ser pego de surpresa desse jeito. Não tem como você aparecer assim desse jeito. Não tem como você ser pego de surpresa desse jeito. É impossível, né? Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui a postagem. Vou até pegar, vou colocar aqui na página da Choquei, que é mais fácil até de eu achar aqui para vocês. Não tem como, ela não foi pega de surpresa. Foi ela mesma que fez. Olha aí o Léo Dias respondendo para ela.
Depois que a amante de Yuri Lima afirmou ter sido pega de surpresa, Léo Dias disse que foi ela quem contou tudo pra ele. Como assim ela foi pega de surpresa? Disse o Léo Dias. Como assim ela foi pega de surpresa? Ela que me passou tudo. Como ela foi pega de surpresa? Pois é, como é que ela foi pega de surpresa? Respondam essa pergunta aí, né? O que a moça queria era aparecer. E ela conseguiu, né? Conseguiu atingir o objetivo dela. Tá todo mundo falando dessa moça agora. E o que vai acontecer, né? Descobriu-se aí que o Yuri não foi a única pessoa com quem mandou mensagens assim meio picantes. Houve uma outra pessoa que também é famosa, só que essa daí já não é uma garota de programa, é uma cantora. E aí ele foi atrás da MC Mirella e mandou algumas mensagens picantes para ela. E MC Mirella, vocês sabem, MC Mirella, ela até veio a público agora e respondeu uma mensagem aí e disse assim que naquele momento ela não quis responder em respeito à gravidez da Isa. Mas agora, depois que o caso veio à tona, ela resolveu falar. Olha aí o que a MC Mirella falou. Na época eu não mandei mensagem pra ela falando, porque ela não ia ver com 20 milhões de seguidores, e outra porque eu pensei, não vou fazer isso ela estando grávida, agora ainda no começo da gestação, vou ignorar esse cara, e foi isso. Se acontecesse alguma coisa, como que eu ia me perdoar depois? Vocês não pensam nisso? Aí quando eu vi que saiu isso, eu pensei, meu, que pilantra, fez isso com ela. Aí tinha me mandado mensagem. Deve ter feito isso mais vezes, por isso que eu falei, foi na euforia, eu poderia ter guardado pra mim, mas tava todo mundo comentando aqui em casa e eu entrei na pilha. Entrei no Instagram pra ver e acabei falando. Então eu espero que vocês entendam e desculpa por isso, se pode ter causado mais dor nela. Na verdade foi na intenção de esculhambar esse cara. E pelo jeito eu não soube me expressar direito e enfim, acontece. Além disso, teve uma outra pessoa, uma outra, acho que foi uma influenciadora trans, que também contou que Kevin se envolveu com o marido dela também e acabou o casamento dela. E esse vídeo viralizou nas redes sociais também, de ontem para hoje, mas enfim. Né? Qual é a opinião que eu tenho sobre esse caso? Primeiramente que eu achei que Yuri foi bastante covarde em não ter aceitado conversar com Léo Dias antes de todo esse caso, essa bomba estourar. Primeiramente porque isso estourou em cima dele, muito mais dele do que da Isa. Porque sim, é muito difícil para uma mulher grávida ser traída. É muito difícil para uma mulher grávida, ainda mais do estágio que ela tá, com a criança quase nascendo. É muito difícil você ser uma mulher grávida e receber essa notícia. Mas pior ainda é você ser o pai, trair a mulher que está esperando o seu filho e ainda por cima você ignorar este fato como se não tivesse acontecendo nada. Como se você não tivesse a mínima responsabilidade por isso. Pegou mais feio para ele aparecer depois com o caso bombando aí, com a menina lá, com a garota de programa, surfando na onda, e ele basicamente sendo achincalhado ali, e colocar essa mensagem aí, lá pro Léo Dias, uma mensagem bastante covarde, onde ele assume que ele realmente fez o que ele fez, onde ele assume a culpa das coisas que ele fez ali, e agradece que o Léo Dias tenha tido a sensibilidade de ter falado isso antes ali, pra Isa e tal. Covardia também, covardia. Por que ele não procurou então Isa? Por que ele não foi procurar ali conversar com ela? Por que ele não foi ali atrás e foi falar com ela? Porque ele manteve esse silêncio por esse tempo todo. Porque o Léo Dias falou que ele procurou o Yuri 10 horas da manhã. E o Yuri só foi responder para ele 2 horas da manhã do dia seguinte. E depois 7 horas da manhã de hoje. E aí, só depois dessas 7 horas é que o próprio Léo Dias postou essa mensagem lá no portal dele. Então assim, o cara foi muito covarde, de uma covardia muito grande. Já é uma covardia muito grande você trair a mulher que está gestando um filho seu. E aí, mais covardia ainda você fugir
porque todo mundo tá querendo saber essa história. Mais covardia ainda é você fazer isso de uma forma com uma garota de programa que só tá querendo tirar uma fama em cima de você. Na verdade, nem em cima de você, porque o famoso nessa história não é você. O famoso nessa história é a Isa. Quem está ganhando com essa fama aí é a menina, a garota de programa, tá ganhando em cima da fama da Isa. Porque quem é famosa aí nessa história é a Isa. Quem tá esperando o filho aí seu é a Isa. Não é a garota de programa, é a Isa. Você de fato pode negar que você não tem nada com ela. E ela de fato apareceu depois e disse que ela não tem mesmo nada com o Yuri. Ela apareceu aqui, deixa eu pegar aqui a matéria, lá para não dizer ali, ela disse que não tem mesmo nada com o Yuri, que eles não se viram, que eles não se viam e que não aconteceu nada e que eles só saíram uma única vez e que nunca houve encontro ali entre eles, além dessa vez aí, tá? Onde aconteceu, né? Onde ele menciona aí essa questão do sexo que aconteceu entre os dois. Fora isso, não aconteceu mais nada. Disse ela aí, né? Pivô da separação de Isa e Yuri Lima se pronuncia. Não houve encontro e não sou amante, tá? Isso aí foi o que ela falou no programa da Record. Pivô da separação de Isa com Yuri Lima usou as redes sociais nessa quinta-feira para dar sua versão sobre o envolvimento com o jogador. A baiana, de 24 anos, admite ter trocado mensagens íntimas com o atleta, nega ter vazado o conteúdo para a imprensa e diz que eles não se encontraram enquanto Yuri estava casado. As fotos que estão rolando dela e do Yuri juntos são antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve sim os nossos contatos, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e só estava sendo recíproca a ele, disse ela, afirmando não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte, simplesmente foi vontade própria, interesse como dois adultos, disse ela ainda. Sem citar o nome de Yuri, Kevin diz que nunca procurou o jogador. Sou uma pessoa livre, solteira, independente e eu jamais pudesse tentar algo que pudesse ferir um casamento, um relacionamento e uma futura gravidez. Simplesmente eu estava agindo conforme a nossa intimidade. Sinto muito ter chegado a esse nível, não houve encontro e não sou amante de ninguém. O grande problema dessa história aí, como eu sempre disse, acaba sendo o próprio Yuri. Ele acabou sendo muito covarde em ter fugido da maneira que ele fugiu. Agora, o que vai acontecer, né? Isa basicamente não vai deixar ele se aproximar muito da filha, que vai nascer, ela tá com 6 meses de gravidez, né? A criança deve nascer daqui a 3 meses, acredito eu, entre setembro e outubro. Então ele não vai ver o nascimento da criança, muito provavelmente. Ele provavelmente não vai ter muita participação nos primeiros momentos da criança. Ele não vai ter muita... ele não vai estar muito perto ali e tal. Ter ali toda essa proximidade. Só que agora não adianta ele se lamentar e dizer que ele perdeu a família dele, como ele falou ali em alguns outros pronunciamentos dele, porque se aconteceu ali dele próprio correr atrás da mulher e pedir ali para manter essa intimidade, então ele também estava interessado nisso, né? Diz aí, né? Ex de Isa, Yuri Lima, tenta falar com a cantora, diz que o pivô é garota de programa e lamenta, perdi minha família. Perdeu, Yuri, porque você quebrou a confiança. Não existe relacionamento sem confiança. Todo relacionamento, seja ele afetivo, seja ele amoroso, seja ele de casal, seja ele de amizade, seja lá o que for. Todo relacionamento que a gente desenvolve na vida, a base é a confiança. E se essa confiança é quebrada, então o relacionamento deixa de existir. E foi isso basicamente que aconteceu, né? Você quebrou a confiança de Isa. Muito provavelmente Isa não vai te perdoar pelo que aconteceu. Muito provavelmente a única coisa que vai acontecer é você vai só visitar sua filha, porque afinal isso é um direito seu como pai. Mas proximidade e tentar ter alguma coisa ali com Isa, eu acho muito difícil que Isa te perdoe pelo que você fez. E ela já deixou isso bastante claro também no vídeo dela. E isso, inclusive, vai de encontro com o que ela disse lá no vídeo também e com a carreira dela, que sempre pregou a mulher empoderada.
Pois é, quem saiu perdendo foi você, né, Garanhão? Foi você que saiu perdendo. Mas enfim, né? Tá aí a história dessa moça, tá aí a história dela, tá aí a história do que aconteceu. Enfim, o que eu posso dizer pra vocês sobre essa história aí é que Isa depois já postou um vídeo ali, já basicamente, deixa eu pegar o vídeo aqui pra vocês. Ela com uma música da Beyoncé, e esse vídeo que ela postou ali, ela já dançando com uma música da Beyoncé ali, toda empoderada, do jeito que ela sempre fez, do jeito que a carreira dela sempre foi. E aí ela dançando mesmo, toda grávida mesmo ali, com a barriga mostrando ali, e disse que ela e a filha dela vão ficar bem. Então assim, isso já é um recado bastante claro ali do que se pode esperar da forma como a Isa vai encarar essa situação. Eu vou até mostrar o vídeo para vocês, porque afinal é o vídeo que vocês querem ver, né? Vou até mostrar esse vídeo aí para vocês, vou até mostrar aí. Deixa eu só pegar aqui o vídeo para vocês verem. Olha aí Isa postando hoje de manhã esse vídeo, olha só. Tem que tirar o som, né, gente? Porque afinal isso aí é direitos autorais. Olha aí. Isa postou esse vídeo aí dançando, mas olha as legendas que ela colocou. Ela disse que ela e a filha dela vão ficar bem, que elas vão viver numa boa e que o melhor é para elas aguentarem. Então ela tá mostrando que ela tá seguindo bem e que ela vai continuar bem ali. Enfim, é o que eu falei para vocês. Não acredito que Isa vá voltar e muito menos que Isa vá abrir espaço. Até porque isso não combina com a carreira dela, não combina com tudo o que ela falou, não combina com toda a história, a trajetória que ela tem entregado pra gente até aqui. Não combina, não é dela, não é de tudo o que ela entregou pra gente até aqui. Quem conhece a carreira dela, quem tá acompanhando a carreira dela, sabe, não é do jeito dela. E esse vídeo aí deixa bastante claro aí pra gente que Isa vai seguir a vida dela sozinha junto com a filha ali. Enfim, né? Eu acho que já tá bastante claro aí pra vocês o que esperar de Isa. E ela não vai mais falar sobre isso. Então, enquanto essa história aí, né, continua apenas ali com relação a essa moça aí, muita gente até se perguntou aí se essa moça teria alguma chance de ir pra fazenda. Porque afinal todo mundo se perguntou ali, né? Ela fez tudo isso para chamar a atenção de Carelli, ela fez tudo isso para chamar a atenção ali da direção da Record, porque afinal quer entrar na fazenda, quer estar na fazenda, quer fazer as coisas na fazenda. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos tentar te entender, vamos tentar puxar essas coisas aí, né? E aí a Record hoje resolveu e colocou esta decisão aí pra gente. Olha aí o que a Record colocou. Record toma decisão após exposição de escândalo pessoal de Isa. Emissora toma decisão após exposição de escândalo pessoal da cantora traída por Yuri Lima. Mas Amante ganhará a vaga na Fazenda 16? Bastou a identidade de Kevin Gomes vir à tona para uma onda de especulações dominasse as redes sociais a respeito das intenções da moça ao expor as traições de Yuri Lima com a cantora Isa. E a maior parte delas diz respeito sobre a possível entrada dela na Fazenda 16. Há perfis grandes no X cravando sua participação no reality da Record e, claro, né, eles foram atrás para descobrir se isso aí tem alguma verdade por trás. A Record disse que não existe a menor chance disso acontecer e eles dizem que não sabe de onde isso aconteceu. A Record disse ali que a Kevin não foi cotada, não é uma criadora de conteúdo ali que eles queiram, que não tem qualquer trabalho artístico ou midiático que coloquem ela como alguém que possa ingressar no reality show. E ela nem influenciadora digital poderia ser fixada. Então ela não vai entrar na Fazenda. Tá aí esclarecido a resposta da Record, né? Mas quem sabe, né?
A gente que já conhece muito bem o Carelli sabe que às vezes ele pode colocar essa moça lá dentro. Mas vamos girar a nossa pauta, que a gente já perdeu muito tempo falando dessa moça aqui, né? Vamos falar de Davi, que eu sei que vocês amam quando a gente fala do Davi. Vocês amam, né? Porque o Davi até hoje mexe com as emoções de todo mundo. Davi até hoje mexe com as emoções aí de todo mundo. Davi até hoje aparece aí. Davi até hoje tá aí falando pra todo mundo, falando com todo mundo. Enfim, o que foi que aconteceu, né? Qual a nova de Davi? Eu vou ter que começar, gente, falando do Matheus, na verdade, né? Porque foi o seguinte, ontem à noite, Matheus fez um vídeo ali, uma live, e aí no meio dessa live, o Matheus se pronunciou dizendo que ele não é um escorado na Isabelle. Por que eu preciso falar desse vídeo aí do Matheus, né? Porque fizeram uma pergunta ali pro Davi sobre quais pessoas ele mantém um contato aqui fora. Mas eu vou passar primeiro o vídeo do Matheus e aí vocês vão entender melhor. Olha só. Rapidinho, só colocar o som aqui para vocês ouvirem. Pra todo mundo, cada um fazendo trilhando a sua própria trajetória, fazendo as suas coisas, retorno a falar que eu tenho a minha vida individual, tenho a minha privacidade, tenho o meu namoro com a Isabelle, eu torço muito, eu vou deixar bem claro assim, ó, agora eu vou abrir o coração aqui pra falar pro pessoal que gosta só da Isabelle, eu respeito muito, cara, o pessoal gosta de mim também, eu peço pra que não ataquem ninguém, não tem necessidade de ficar brigando aí, eu torço muito individualmente pra Isabelle, que ela conquiste muitas coisas na carreira dela, que ela trilhe uma carreira incrível, independente de ser namorado ou não, eu torço muito de verdade mesmo, não tô pendurado nela, não tô querendo atrapalhar ela, pelo contrário, eu torço muito pelo sucesso dela, eu quero muito que ela conquiste coisas incríveis, assim como eu também quero conquistar coisas incríveis, se for pra gente ficar junto assim, pro resto da vida, que a gente se ajude, que cada um tenha a sua carreira, mas também possa viver, porque como eu falei pra vocês, assim como eu tenho essa minha vida pública, eu tenho minha vida também normal como qualquer outra pessoa. Tenho meus sentimentos, eu quero estar perto de quem eu amo, eu quero viver coisas incríveis. Então é isso que realmente importa, entendeu? Essa minha participação do Big Brother, assim, foi uma escola da vida pra mim. Cara, quem diria que eu já ia estar em São Paulo? Depois que esse vídeo saiu aí, né? Davi ontem já tinha mostrado ali o que ele estava fazendo ali, os preparativos para a viagem internacional que ele pretende fazer e tal. E aí você vai me perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra. Eu vou te responder que nada nesse primeiro momento. Mas é que o Davi, depois que falou que ia abrir uma caixinha de perguntas ali, como ele fez hoje à tarde, o que foi que o Davi fez? Ele abriu para essas perguntas aí do público. E aí uma dessas perguntas foi justamente a pergunta sobre o que com quem o Davi vem mantendo conversas depois do BBB. E a resposta deixou muita gente ali, como a gente pode dizer, surpreendida dele ter dito que não conversa mais com o Matheus e não conversa mais com outras pessoas. E que as únicas pessoas, que ele cita duas, que ele mantém o contato ali, é só com a Isabelle e a Alane. Olha aí o que o próprio Davi falou. Interagir um pouquinho, interagir com os fãs. Vamos lá, caixinha de perguntas, solta, chama. Atualmente os únicos ex-BBB que eu tenho mais contato assim, pode ser do Big Brother, né? Que me liga, ei Davi, como é que você tá? E amigo, vamos marcar pra gente se ver, pô, tô com saudade e tudo mais. Alane e Isabelle só Alane e Isabelle. Não é ser só presencial, né? Eu acho que quando a gente constitui uma amizade com alguém, a gente tem que ligar, saber como é que a pessoa tá, né? Pô, nunca mais me ligou, nunca mais falou comigo. As pessoas que fazem isso comigo são a Alane e a Isabelle, né? Que às vezes a gente entra em contato, chamar de vídeo e tudo mais, fica se falando, só a Alane e a Isabelle. São as pessoas que eu tenho um contato assim mais virtualmente, né? Mas que constantemente estão falando comigo.
Então vocês viram aí, ele já disse que a amizade não se resume única e exclusivamente àquela coisa física, aquela coisa de você estar na mesma cidade, morando perto das mesmas pessoas. Não, aquela coisa também de você ter aquela coisa virtual, da pessoa te mandar uma mensagem, de você saber como é que tá a vida dela saber como é que tá a sua vida e tal. E aí ele deixou bastante claro que só 2 pessoas fazem isso com ele e ele faz isso com 2 pessoas também em resposta. Alane e Isabelle. Deixou bastante claro aí que ele não mantém esse contato com o Matheus. Deixou bastante claro aí que o Matheus e ele não têm aquela relação de antes que tinha lá no BBB. E deixou bastante claro ali também que Matheus meio que também tá escorado na Isabelle, né? Que se ele precisar falar alguma coisa com o Matheus, ele basicamente fala pra Isabelle e a Isabelle repassa pro Matheus. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Pelo menos foi isso que eu consegui tirar aí de conclusão do que o Davi disse sobre essas amizades pós-BBB aí, que ele disse que tá mantendo. Assim, e eu vou ser sincero com vocês de novo, né? Vocês sabem que eu sou bem sincero. Lá no BBB, o Matheus também já não se mostrava tão interessado na amizade do Davi, né? Então já estava bem claro que isso já não era tão uma coisa, aquela amizade, nossa, que amizade forte que existe entre esses dois. Isso já era claro lá dentro, gente. Isso já era claro lá, não era claro aqui fora. Lá dentro isso já estava claro. As únicas pessoas ali dentro que ainda mantinham uma certa proximidade maior com o Davi era justamente a Isabelle e, até certo ponto, a Alane. Só essas 2. Nem a Bia ele mantém proximidade, nem a Bia ele mantém mais tanta proximidade assim, nem a Bia ele mantém mais ali e tal. Nem com ela ele tem mais tanta proximidade. É só mesmo com as 2. E daqui a pouco tempo vocês vão ver que nem muito com elas, porque cada um está seguindo um caminho bem diferente, né? Quanto mais a Alane vai se aproximando ali dos trabalhos que ela quer fazer na televisão, quanto mais ela vai se aproximando disso, mais ela tende a se afastar dele. E a Isabelle é a mesma coisa, quanto mais ela vai engatando os trabalhos dela, quanto mais ela vai ali se envolvendo mais profundamente com o Matheus, a tendência é justamente as amizades ficando em segundo plano. Então acho que o Davi aos poucos também vai acabar se tocando disso. E aí hoje ele também aproveitou para anunciar aí o seu mais novo investimento. Olha aí o novo investimento que o Davi anunciou hoje. Olha só. Por favor. Estourou pipoca. Tem que tirar o som de música, né, gente? Não tem jeito, tá na boca do povo da agonia, viu, gente? Esqueça tudo, gente, você não sabe. Mais um empreendimento fechado com sucesso, graças a Deus. E tá aqui, viu? Já tô com os 2 corretores aqui, executando a missão. Larissa e quem? E Lu, quem? Chega pra loja. É isso, chega pra loja. Mais uma casa, vamos tá filmando pra vocês aí. É pra alugar, irmão. Se não alugou ainda, Davi, quero passar no novo. Eu quero passar no novo tomando banho de piscina. Venha tomar banho de piscina. Quero passar Natal tomando. Venha tomar banho de piscina. É Barra de Jacuípe. É o melhor do Brasil. Vem pra cá, meu irmão. Pra Camaçari, Litoral, Salvador, Bahia. Vem. Enfim, a gente tem que tirar o som de música, né? Então ele anunciou aí o novo empreendimento dele, mais uma casa que ele disse que vai colocar para alugar agora em agosto. E assim eu fico me perguntando, gente, por que essas casas de condomínio que ele tem comprado, elas não são baratas de manter. E muito menos elas não são baratas de adquirir. Uma casa dessas aí, muitas delas custam por volta de mais de R$1 milhão. Então elas não são tão baratas assim de manter, elas não são tão baratas assim de sustentar. Como é que você sustenta uma casa dessas? Como é que você sustenta uma casa assim, se você não está tendo um retorno tão alto de uma casa dessas? Como é que você sustenta isso, né? Como é que você sustenta um empreendimento desse, uma casa desse tamanho? Essa é, de todas as casas que o Davi já mostrou pra gente, essa é a maior que ele adquiriu e com certeza é de maior valor. Como é que você mantém uma casa dessas, né? Eu faço essa pergunta, gente, porque assim, né, eu já tive essa experiência de administrar imóveis e tal, eu sei o quanto o imóvel ele é custoso de sustentar. Eu sei o quanto o imóvel ele faz a gente gastar, porque todo imóvel gasta. Imóvel gasta muito dinheiro.
Imóvel gasta muito, mas muito dinheiro mesmo. Pensa assim numa coisa que gasta dinheiro, é imóvel. Não só com manutenção, você tem que, ainda mais condomínio, você tem que pagar os impostos, IPTU, você tem que pagar condomínio, você tem que pagar taxa extra, você tem que pagar milhares de coisas ali para fazer um imóvel funcionar e para ele se tornar, inclusive, funcional. Imagina o custo de você manter isso aí se essas casas estarem ocupadas, né? Fico pensando aí, será que o Davi está de fato bem orientado com relação ao que ele está fazendo nesses investimentos financeiros? Porque isso aí é um retorno assim para longuíssimo prazo, não é nem para longo prazo, não é nem para longo prazo, é para longuíssimo prazo. Porque isso aí não são casas que são baratas de adquirir, não. E não são baratas de manter. Casas e imóveis assim, de um certo padrão, isso aí já é de um padrão mais alto ao padrão que ele tinha mostrado naquelas outras duas casas. Se já é de um padrão mais alto, então esses padrões mais altos são mais caros. Quanto mais alto é o padrão, mais caro é de se manter. Eu falo isso para vocês porque eu estou observando aí que cada vez que o Davi fala mais desses imóveis, fala mais disso aí, a única coisa que eu consigo entender é, ou ele está tendo algum conselho financeiro ali que está fazendo ele ter ganhos estáveis todo mês, que possibilite ele a fazer esses investimentos, ou basicamente ele está gastando o dinheiro do BBB que ele ganhou ali, investindo, comprando esses imóveis, acreditando que ele vai ter o retorno disso num curto prazo, e não vai acontecer no curto prazo. E aí ele vai ter um grave problema financeiro lá na frente. Mas a gente está avisando aí a vocês o que vai acontecer, né? Porque, olha, gastar com imóvel, eu vou ser sincero para vocês, se eu tivesse ganho 2,92 milhões de reais, teria comprado apenas um imóvel, que seria a minha casa, e o resto eu já ia botar para render no banco. Aí, quando eu tivesse recuperado o valor que eu gastei para comprar a minha casa, aí talvez eu pensaria em comprar outra. Por enquanto eu não faria isso, mas enfim, né? É o Davi que fez isso aí. Mas vamos girar a nossa pauta aí, né? Vamos entender aí algumas outras coisas também que estão rolando por aí. Eu falei da Rafa Kalimann, né? Falei aí que a Rafa Kalimann tá muito chateada porque as pessoas não conseguem acreditar que ela é uma atriz. E ela sofreu muitas críticas por causa disso, né? E vem sofrendo, aliás. Inclusive, né, virou meme aí, né? Influenciador agora não pode ser ator ou atriz e tal. Né? Virou, inclusive, né? Muita gente falando ali, o Armando Babaioff participou de um programa, acho que foi o Sem Censura, e aí ele falou sobre isso, de emissoras agora escalarem apenas influenciadores, porque tem coisas ali, tem seguidores, para tentar trazer isso para a televisão, só que não converte, uma coisa não converte na outra. Então ele disse que isso aí é um dos maiores erros. E aí a Rafa Kalimann disse que ela se sente muito magoada quando as pessoas usam do trabalho dela e dizem que ela não é uma atriz. Olha aí o que ela mesma disse. Rapidinho, gente, vamos colocar o som aqui de novo, tá? Rapidinho. Eu sou atriz. E eu acho muito importante falar isso, porque tem uma dificuldade das pessoas entenderem esse ponto. Eu sou atriz. Eu faço teatro desde os 11 anos. Eu fui ter a oportunidade agora, e claro, a internet, o Big Brother, abriu muitas portas pra mim. Mas mais do que isso, eu tive que estudar muito. Tem 4 anos, desde que eu saí do Big Brother, que eu não paro esse estudo. Eu me formei, eu sou atriz formada. Então, vamos lá, vamos entender aí, né? Estudar para ser atriz é diferente de você ser atriz de fato. Tem uma diferença muito gritante entre as coisas. Estudar a teoria de ser atriz, estudar a teoria do teatro, estudar ali teatro, estudar artes cênicas, é completamente diferente de você efetivamente ser atriz, de você efetivamente exercer esse ofício. E sim, é a primeira vez que ela está exercendo esse ofício de fato. É a primeira vez que ela está ganhando para isso. É a primeira vez que ela está fazendo isso. E obviamente que por ser a primeira vez, ela vai sofrer inúmeras críticas. Qualquer trabalho que você faça pela primeira vez, você vai sofrer milhares de críticas. Pela primeira vez que você faz qualquer coisa, você vai sofrer críticas. Mas quando você é bom, você consegue ultrapassar essas críticas e as pessoas notam que você é bom. E aí as pessoas
deixam de lado as críticas e passam a entender que você de fato é um bom naquilo que você faz. Não é o caso que a gente tem visto com relação a Rafa Kalimann. Por enquanto, o trabalho dela está muito, mas muito bem mediano ali na novela. Não vou dizer que está ruim, que não está tão ruim assim, mas também não vou dizer, nossa, meu Deus, que está a melhor das vilãs, porque também não está. Está bem mediano, igual a novela está. Está bem dentro do que se espera da novela, porque afinal a novela também não é, nossa, meu Deus do céu, que qualidade de novela, porque também não é. A novela é bem medianazinha também. A novela tem cenas bem ruinzinhas, a novela tem cenas bem mal escritas também, tá? Pelo pouco que eu assisti, porque eu não assisto muito a novela das 19 horas, porque afinal eu estou aqui com vocês, então não tem como eu ver. Então, mas do pouco que eu vi dessa novela, eu acho ela ruinzinha, eu não acho ela das melhores novelas. E Rafa não tá assim tão ruim ali dentro. Mas no geral, por que as pessoas estão criticando ela por causa da interpretação dela? Até por causa, pela forma como ela alçou esse status aí. Todo mundo sabe que ela foi escalada ali, basicamente, pelo número de seguidores que ela tem nas redes sociais. E isso não está escondido de ninguém. As pessoas hoje, dentro dessas emissoras, estão escalando atores por causa do número de seguidores. E influenciadores estão ocupando espaços que não são deles. Influenciadores estão ocupando espaços ali de atores profissionais e tal, e estão descobrindo que não é a praia deles. E aí fica uma coisa tão ruim, porque os atores bons mesmo, onde é que eles estão hoje? Eles estão preferindo ir para uma Netflix, estão preferindo ir para uma Amazon Prime, estão preferindo ir para uma HBO Max. Por que estão preferindo ir para esses streamings? Primeiro, porque eles estão pagando mais. Segundo, porque é um público mais restrito. Você ali pode ter um trabalho artístico muito mais apurado do que um trabalho na televisão. Você pode ali desenvolver muito mais as suas qualidades artísticas do que como você pode fazer com a televisão, porque o seu público é restrito e é pagante, ele está pagando para ver, ele não está de graça como na televisão. Então você não precisa ter tanta restrição com esse público. Você pode falar do jeito que você quiser, por exemplo. Então por que a gente tem que ressaltar isso aí? Porque hoje, muitos atores que vocês estão vendo nas novelas da Globo, por exemplo, são, assim, influenciadores que eles estão escolhendo ali. Pode até ter DRT e formação profissional na carreira de ator, mas não significam que sejam atores. Só significam que estudaram e não praticaram essa profissão, preferiram se dedicar a outra profissão. E aí, quando se deparam com a realidade, que o público não aceita eles, as críticas vêm e aí eles acham que isso é injusto. Não é injusto. Injusto é o fato deles não entenderem que eles ainda precisam compreender o porquê que o público não gosta deles. Quando eles entenderem isso, aí eles vão entender o porquê que eles têm que melhorar, aonde é que eles têm que melhorar, e aí sim, talvez, conseguir reverter isso. Porque o público, não é que o público não goste de Rafa Kalimann, o público não gosta do que vem sendo imposto pela televisão para que o público geral assista. Esse público que não pode pagar aí uma Netflix, esse público que não pode pagar aí uma Amazon Prime e tal. Esse público aí está sendo obrigado a ver uma coisa que não queria ver, por exemplo. Esse público está sendo obrigado aí a assistir aí um monte de atores ruins, fazendo papéis importantes em novelas, e a qualidade duvidosa, fica muito ruim no ar. E aí, como é que você vai gostar desses atores se esses atores não conseguem mostrar, não conseguem criar um link com a audiência? Como é que você consegue convencer a audiência a gostar de você? O grande problema está aí, viu? Talvez se ela refletisse melhor, parasse de atacar o público, ela entendesse ali e começasse a mudar essa imagem que ela tem do público e que o público tem dela. Aí uma reflexão aí que ela possa fazer para a vida dela, quem sabe ela melhore um pouquinho isso, né? Quem sabe ela melhore um pouquinho essas coisas. Só para a gente terminar, gente, o nosso programa de hoje, né? Já falamos aí do Davi e tal. Eu queria só passar esse videozinho aí da Lívia Andrade. Ela deu uma resposta para a Sônia Abrão por causa das críticas que a Sônia Abrão fez a ela. Olha aí o que ela falou. Muito fácil de entender e de responder. Vamos ver se
Agora vai. Sentimentos, né? Sentimentos são pessoais e intransferíveis. O que eu sinto pelo Silvio é carinho, amor, gratidão, respeito. Isso é eterno. É o que eu sinto por ele, pelo Cici, pelo Silvio Santos. Isso nunca vai mudar. Isso não me obriga a sentir o mesmo pelos herdeiros agregados, colegas, amigos, funcionários, pessoas no geral que vivem em torno dele. Pelo menos é assim que eu vejo a vida, assim que eu encaro os meus sentimentos. Sou muito coerente comigo mesmo, inclusive. E acho que isso também precisa ser respeitado, né? Não sei como vocês vivem a vida de vocês, né? Mas pelo menos comigo é assim. Eu tenho sentimentos pelas pessoas e isso é pessoal e intransferível. A palavra herdeiro parece ter um significado bem diferente pra você, né? É negativo? É humilhante? Até parece que eu xinguei a mãe de alguém. Ou contei alguma mentira. Eu, inclusive, adoraria ter nascido herdeira. Eu acho que é uma bênção, inclusive. Você poder dormir em paz sabendo que a casa é própria ou que o aluguel tá pago. Você abrir a despensa da sua casa e não passar nenhuma vontade. Você poder estudar em boas escolas. Você não precisar optar entre trabalhar e estudar. Deve ser maravilhoso, nas férias de julho, viajar pra Disney. Sei lá, gente, muitas facilidades, muitos privilégios. Inclusive, tem muito herdeiro guerreiro por aí. Não vejo essa maneira negativa e depreciativa que você colocou. Ranço, tem que... Ela tá bem magoada com a Sônia Abrão, hein? Só para colocar isso aí em perspectiva, né? A Sônia Abrão fez uma crítica aí dizendo que a Lívia Andrade estava sendo meio que ingrata com o que o SBT fez para ela, que ela estava meio que sendo ingrata com o que a Patrícia Bravanel e o Silvio Santos fizeram para ela e tal, quando ela fez aquela crítica lá nos Boas-Vindas para Eliana na Globo. Mas sim, o que ela falou tem razão. Ela não gostar do Silvio Santos, ter carinho e amor pelo Silvio Santos, não tem nada a ver em ter carinho e amor pela Patrícia Bravanel ou pelas herdeiras do Silvio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ser herdeiro não é algo necessariamente ruim ou negativo, como ela falou ali. Também não acho que seja, né? Imagina você ser herdeiro de uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, né? Imagina você ser herdeiro do Silvio Santos. Imagina você carregar o DNA da família Bravanel em você, né? Mas, enfim, ela fez essa crítica e falou logo tudo que ela tinha que falar aí pra Sônia Abrão. Ela soltou os cachorros aí da Sônia Abrão. Falou um monte de coisa aí pra Sônia Abrão. Só posso dizer uma coisa assim, né? Sônia Abrão, depois dessa, podia ter ficado calada, né? Mas, enfim. Lívia Andrade falou o que ela queria falar pra Sônia Abrão e não deixou barato, viu? Falou muita coisa mesmo pra Sônia Abrão. O vídeo é longo, gente, é uns 5 minutos aí, mas trouxe aqui só o principal. Ela não é obrigada mesmo a gostar de ninguém. Só pra gente encerrar uma notícia rápida aqui, que foi que o Léo Dias tinha falado que ia acontecer e agora não vai mais acontecer, né? A Maraísa apagou as fotos dela com o noivo e adiou o casamento, tá? Maraísa surpreendeu os seguidores ao deixar de seguir o noivo Fernando Mocó na noite desta quarta-feira. De casamento marcado, a irmã de Maiara também arquivou as publicações em que aparecia ao lado do empresário no Instagram. Ela ainda apareceu sem a aliança durante uma live. Segundo Léo Dias, a sertaneja adiou a cerimônia de casamento com Mocó. Eles, no entanto, não anunciaram oficialmente qualquer rompimento. E eu vou ser sincero com vocês, né? Aí tem coisa, né? Imagina você estar ali, tudo marcado, anunciado, tudo, e de repente você arquiva as fotos, apaga as fotos e do nada, assim, do nada, você adia o casamento, né? A história ainda tá em andamento, mas quando a gente souber mais, a gente conta pra vocês. Grande conquista, eu já falei aí, mais tarde a gente fala mais. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.